Está consumado. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. O objetivo número 1 dos demônios, das forças das trevas, é impedir que uma pessoa conheça a Cristo e, portanto, não cumpra o propósito que Deus estabeleceu para ela. Para fazer isso, eles criam estratégias diferentes para infligir dor ou alterar o comportamento de uma pessoa, para que, em última análise, elas sejam afastadas do objetivo central, que é Cristo. Eu estou listando para vocês 10 maneiras mais comuns que os demônios operam. Número 1. Os demônios causam violência física. Olha o que diz as Escrituras em Mateus capítulo 8, versículo 28. Quando ele chegou ao outro lado, a terra dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dos sepulcros, tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Como visto nesse exemplo, um dos comportamentos que os demônios mais causam é a violência física. Embora a raiva seja uma emoção normal que todos nós experimentamos em algum momento da nossa vida, o fator diferenciador aqui está em constantes explosões de raiva, que não podem ser mais controladas. Os demônios podem causar extrema raiva e agressão em uma pessoa, tornando-a difícil de conviver. E muitas vezes é também esse mesmo espírito que está por trás de homicídios, assassinatos, eventos trágicos e grandes acontecimentos de dor no mundo. 2. Demônios causam doença. Olha o que diz Lucas capítulo 13, versículo 11. E eis que havia uma mulher que tinha 18 anos, que estava possuída por um espírito de enfermidade e estava curvada, de modo algum ela podia se levantar. A Bíblia continua mostrando que a mudez, a cegueira e até a epilepsia também podem ser causados por demônios. Enquanto eles estavam saindo, um homem endemoniado, que não podia falar, foi trazido a Jesus. E quando o endemoniado foi liberto, automaticamente começou a falar. Onde está isso? Mateus capítulo 9, versículo 32 e 33. Mas olha o que diz também Mateus capítulo 12, versículo 22. Então trouxeram-lhe um endemoniado cego e mudo, e Jesus o curou para que pudesse falar e ver. Mais uma prova. Mateus capítulo 17, versículo 15. Senhor, tenha misericórdia do meu filho, disse ele. O meu filho tem convulsões e está sofrendo muito. Muitas vezes ele cai no fogo ou na água. Jesus então repreendeu o demônio, e o demônio saiu do menino, e o menino foi curado naquele momento. Diz aí Mateus 17, do 15 até o 18, eu abreviei somente uma parte. Embora nem todas as doenças sejam demoníacas, algumas doenças são, sim, causadas por espíritos malignos. Esses versículos que vocês leram comigo deixam claro que estamos vivendo em um mundo espiritual e muitas vezes os demônios podem ter influência sobre o corpo de alguém, causando ferimentos ou doenças. Como sabemos muito bem, às vezes a doença é combatida com remédios, com drogas. No entanto, quando é de natureza espiritual, a medicina não ajuda. O homem não ajuda. Quando há uma maldição geracional de doença na linhagem, a medicina não ajuda. Isso não quer dizer que qualquer doença que não seja tratada com medicação seja automaticamente demoníaca em sua raiz. Mas você pode estar ciente de que os demônios podem estar por trás de qualquer tipo de doença ou enfermidade. O meu conselho é: ora, impõe as mãos, determine a cura, mas também não deixe de seguir um protocolo que às vezes é necessário. Se for espiritual, o demônio será repreendido, a pessoa será liberta e haverá cura. O outro passo, você já sabe muito bem. 3. Demônios causam tormento. Olha o que diz Lucas, capítulo 6, versículo 18. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados. Versículo 19. E todos procuravam tocar nele,
nele, porque dele saía poder que curava a todos. Quando as pessoas têm opressão demoníaca em sua vida, muitas vezes vivem em tormento. Eles experimentarão tormento em sua mente, seu corpo físico e até mesmo durante o sono. Às vezes, as pessoas se sentem como se estivessem sendo atormentadas fisicamente com dor em uma determinada área do corpo. Mas quando vão ao médico, não tem nada físico que possa ser diagnosticado. Isso geralmente é um sinal de que um espírito está causando aquela dor. Demônios infligem dor que a tecnologia moderna não pode detectar em suas varreduras. Quarto, demônios causam manifestações. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 7 diz assim: pois espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos possessos, e muitos paralíticos e coxos foram curados. O desejo do demônio é ferir, porque Jesus disse que o ladrão, que é o diabo, veio para roubar, matar e destruir. E é por isso que o desejo do demônio é ferir, atacar e destruir as pessoas secretamente. Mas no momento em que entram em contato com o fogo de Deus, com o Espírito Santo de Deus, com o poder de Deus que está na vida de um cristão, tornam sua presença conhecida publicamente. Eles precisam se manifestar. Por favor, tome nota que os demônios não querem se manifestar. Eles querem manter-se no oculto. Os ladrões são bem-sucedidos se puderem permanecer escondidos e não serem descobertos. Demônios são da mesma forma. Eles têm medo de se manifestar, porque quando o fazem, os cristãos fazem guerra e suplicam que o sangue de Jesus expulse aqueles demônios. Outro ponto importante aqui que eu preciso desmascarar é a ideia de que uma manifestação pública de demônios dá glória ao diabo. Não há nada de glorioso em um demônio gritando e implorando para o ministro deixá-los ficar no corpo. Eles gritam não por atenção, mas porque estão sendo atormentados. Devemos ficar bem, com demônios sendo atormentados em nossas igrejas do que com cristãos sendo atormentados. A libertação mostra quão poderoso é o nome de Jesus sobre qualquer poder das trevas. Uma observação eu quero fazer. Com essa minha fala, eu não estou respaldando o culto show de demônios, a entrevista com demônios, o espetáculo público ou midiático que é feito só para gerar ainda mais medo e com isso tornar uma plateia cativa. O que eu estou dizendo é que é inevitável que quando o Espírito Santo age na vida de um crente, quando tem uma pessoa, um cristão cheio do Espírito Santo, os demônios vão se manifestar, porque eles ficam atônitos, desesperados por causa da presença de Jesus que está na vida de um cristão. É disso que eu estou me referindo. Quinto ponto, demônios têm doutrinas. Ora, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Nos últimos dias, a Bíblia diz que essas três coisas acontecerão. 1. Demônios farão com que as pessoas se afastem de sua fé. 2. Demônios enganarão as pessoas. Nova era, muitos caminhos para o céu, salvação baseada em obras e etc. 3. Demônios têm e vão espalhar sua doutrina, vão se infiltrar, gerando uma falsa espiritualidade, uma espiritualidade oculta nas escolas de pensamento que ensinam que Cristo não é o único caminho e negam, portanto, a sua divindade. Se você observar a nossa cultura, aqui, atualmente, verá muitas doutrinas sobre sexualidade, pureza, racismo, que são demoníacas. Mesmo muitas de nossas escolas, hoje em dia, são lugares onde a agenda demoníaca do globalismo e os pensamentos ocultistas são empurrados nas mentes dos nossos pequenos, dos jovens. Os demônios têm uma agenda aqui na Terra e como cristãos devemos estar cientes e sabendo muito bem como devemos resistir e confrontar toda essa mentira com a verdade das Escrituras. Sexto, os demônios são como mosca. Satanás também é conhecido como Beelzebu, o senhor das moscas. Isso você vai encontrar em Marcos, capítulo 3, versículo 22. Os demônios são frequentemente chamados de moscas porque agem de forma semelhante a elas, em dois aspectos. Anote, eles se banqueteiam com coisas mortas. 2. Eles entram sempre que há uma porta
aberta. A impureza está na natureza dos demônios. Se uma pessoa tem um forte desejo pela impiedade, muitas vezes isso é um sinal revelador de que ela tem demônios. Esses demônios criam um forte desejo na vida de uma pessoa por coisas impuras, e eles usam os olhos, a boca e o corpo da pessoa para conseguir o que desejam. Eles não podem obter coisas impuras sem usar o corpo como um recipiente. Muitas vezes é por isso que as pessoas desejam parar de fumar, beber ou até de assistir pornografia, mas não conseguem. Demônios se alimentam de coisas impuras. E no momento em que sua vida estiver aberta para demônios, eles entrarão. Os demônios são como moscas. Eles entram onde há uma brecha, uma porta aberta. É por isso que as Escrituras nos advertem para não darmos espaço a Satanás. Efésios, capítulo 4, versículo 27. Como cristãos, devemos saber que nossas escolhas são importantes. As pessoas, às vezes, pensam que podem viver, ouvir e assistir o que quiserem, e os demônios não as afetarão, a menos que sejam convidadas. Isso está longe, muito longe da verdade. Se uma porta for aberta, demônios entrarão. Portas abertas são convites bem agradáveis. Sétimo, demônios habitam pessoas, lugares, objetos e animais. Preste atenção porque isso é muito interessante. Ao longo das Escrituras, vemos o poder de Deus movendo-se através de objetos, causando cura e libertação. Vemos exemplos disso com a vara de Moisés, a saliva de Jesus, a sombra de Pedro e até o lenço de Paulo. Quando se trata do reino das trevas, o diabo opera da mesma maneira, tentando imitar o poder de Deus. Os demônios geralmente habitam pessoas, mas também podem se contentar com menos. Vemos o exemplo em Mateus capítulo 12, que as pessoas são chamadas de lares, onde os demônios habitam. Quer ver? Mateus capítulo 12, versículo 43 diz assim: quando um espírito impuro sai de uma pessoa, ela percorre lugares áridos em busca de descanso e não os encontra. Então diz: voltarei para a casa que deixei. Ao chegar, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada, disse o Senhor Jesus. Os demônios adoram habitar as pessoas, mas se contentam em habitar em lugar ou objeto. Por exemplo, Marcos fala sobre demônios que vivem nas tumbas. Quando Jesus saiu do barco, um homem com um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Marcos capítulo 5, versículo 2. O livro de Atos também deixa claro que objetos e livros ocultos ligados a práticas demoníacas não devem ser guardados por cristãos. Alguns que haviam praticado feitiçaria juntaram seus pergaminhos e os queimaram publicamente. Isso está em Atos capítulo 19, versículo 19. E por último, vemos na Bíblia que os demônios podem habitar os animais. Temos este exemplo quando Jesus ordena que os demônios que deixem o homem de Gadara, que viviam nas tumbas. Em vez disso, os demônios pediram para que entrassem nos porcos. Mateus capítulo 8, versículo 32 diz assim: e ele lhes disse: vão. E eles saíram, entraram nos porcos, e todo o rebanho desceu à encosta íngreme do lago e morreram precipitados na água. Oitavo, os demônios se opõem aos ministros de Deus. Portanto, queríamos ir até vocês, mesmo eu, Paulo, uma outra vez, mas Satanás nos impediu. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Até mesmo Paulo foi impedido por demônios. Às vezes, ele se opõe aos ministros por meio de obstáculos físicos, emocionais e até espirituais, para tentar impedi-los de alcançar os planos que Deus deseja cumprir por meio deles. Outra coisa, a Escritura deixa claro que os demônios arrebatam a palavra dada para que as pessoas não possam andar naquilo que Deus deseja. Quer ver? Mateus capítulo 13, versículo 19. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, então o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. Nono e penúltimo, eles cegam as mentes dos incrédulos através do engano. As Escrituras dizem que aqueles que não creem no Evangelho é porque os demônios as cegaram. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz assim: cujos entendimentos o Deus desse século cegou, os que não creem, para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Outro versículo que respalda isso é 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos
aos espíritos enganadores. Os demônios cegam as pessoas espiritualmente para impedir que estas estejam totalmente distantes de coisas espirituais e completamente ausentes da vontade de Deus. Elas não entendam os planos de Deus. 10º e último ponto. Os demônios oprimem as pessoas. Atos capítulo 10, versículo 38 diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, para que Deus seja revelado com ele. Atos capítulo 10, versículo 38 diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Vemos aqui que Jesus andava curando aqueles que eram oprimidos pelo diabo. A palavra grega para oprimido é katadunasteo. Essa palavra significa exercer domínio, oprimir, sobrecarregar o corpo ou a mente. Os demônios podem fazer com que as pessoas se sintam confusas, inquietas, mas o Espírito de Deus traz clareza, paz e liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 diz assim: Agora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Resumindo, meus irmãos, embora sabendo que os demônios têm o poder de infligir dor e causar sofrimento às pessoas, Jesus é maior do que todo o poder do inferno juntos. Os demônios tremem e temem pelo poder do nome de Jesus. Não importa qual a escravidão você esteja enfrentando, em Cristo você pode encontrar plena liberdade. Jesus disse assim em João 8,36: Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu oro para que essas palavras encontrem um solo fértil no seu coração e na sua mente. Você que está me assistindo agora, me ouvindo agora, clame o poder do nome de Jesus. E não há nada que resista ao poder do nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau.